O diagnóstico de autismo tem crescido mundialmente. Dados dos Estados Unidos apontam que em 2000, a cada 150 crianças, uma era diagnosticada com transtorno do espectro autista. Em 2020, esse número passou a ser de 1 a cada 36 crianças. E o que tem chamado a atenção ainda é o alto número de adultos diagnosticados tardiamente. O diagnóstico ainda é um desafio, visto que a jornada na rede pública de saúde é exaustiva e demorada por falta de profissionais capacitados. E para falar sobre esse desafio de garantir suporte aos autistas, é que converso agora com a psicóloga Joana Araújo. Joana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer mais informações a respeito do autismo, visto que a gente está vendo tanta discussão acontecendo e, por vezes, dúvidas ainda ficam, né? Para que a gente possa compreender esse contexto. A gente tem acompanhado cada vez mais pessoas adultas que vão procurar um suporte para os seus filhos e acabam diagnosticadas com autismo de uma forma tardia. Por que isso acontece? A gente está dando uma atenção diferenciada para o diagnóstico do autismo nesse momento que antigamente não acontecia? É sempre um prazer poder falar sobre o autismo e poder corroborar com a sociedade aí com conhecimento, né? Eu acho que é uma pergunta muito importante e temos muitas discussões e tem né, muitas críticas e também muitas discussões interessantes sobre essa temática que é o aumento do índice de diagnósticos para adultos autistas. E o que acontece é que a gente está falando que o autismo, ele existe, né, parte do fator do autismo, da causa do autismo, é um fator genético, mais de 80% é fator genético. Então, a gente vai olhar para, né, os médicos que dão os diagnósticos, os laudos, ou até mesmo os profissionais que fazem as avaliações quando recebe a criança nos consultórios. É importante que a gente olhe para a família desta criança, né? Normalmente vem primeiro a criança e aí depois a família vai ali estudar, buscar, e o pai ou a mãe ou o avô, eles também acabam recebendo um diagnóstico, né? Normalmente o diagnóstico de nível 1 de suporte ou até mesmo nível 2, que antigamente era considerado o autismo grave, severo, o autismo leve, que de leve não tem nada. Nem mesmo o nível 1 de suporte tem sua leveza. Eu acho que a gente consegue pertencer, depois entender quais são os funcionamentos, os comportamentos desse indivíduo, né, ou no caso da pessoa que recebe o diagnóstico, e entender que ela faz parte, que aqueles comportamentos fazem parte de uma classificação ali, né, de transtornos, de algum diagnóstico. Então, basicamente, o que nós estamos tendo realmente é uma eficiência hoje, com melhor competência dos médicos e dos profissionais que estão com mais cuidado, com mais cautela, olhando para a vida das pessoas e entendendo que, fazendo, né, uma pesquisa sobre aquela pessoa, tendo um olhar mais atencioso e entendendo que se a gente está falando constantemente, se as pesquisas científicas estão apontando constantemente que o autismo tem seu fator genético, é meio que inadmissível que um médico, ao laudar, ao diagnosticar, não vai entender que este paciente tem um pai, ele tem uma mãe. Ele tem ali né, a junção ali do DNA desse pai e dessa mãe. E aí é importante a gente olhar para isso. Porque você resolve não só as questões de saúde daquela criança, como daquela família. Eu acho que de qualidade de vida para aquela família, de entendimento, de busca por tratamento, de busca por muitas outras questões, né? E a gente consegue aí falar através de um diagnóstico de uma criança que vira também um possível diagnóstico para a família, para um pai ou para a mãe. A gente consegue falar sobre saúde mental e a gente consegue falar sobre qualidade de vida e promoção e prevenção em saúde mental. Então eu consigo olhar e falar, por que nós temos índice alto de adultos que se suicidam? Por quais motivos existe um índice alto de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, suicídio? Onde é que está a causa
desses comportamentos que advêm de transtornos, né? Transtornos psiquiátricos. E aí você consegue chegar, eu acho que consegue cuidar melhor. A medicina, os profissionais da saúde, os políticos, as políticas públicas conseguem cuidar melhor da sua sociedade, cuidando das crianças e dos pais e da família. Joana, quando a gente pensa nesse diagnóstico tardio, qual é o nível de implicação que eu tenho? Porque hoje a gente discute assim, olha, foca na criança, porque a gente tem que definir se é suporte 1, 2 ou 3, para que desde cedo ela tenha acesso a essas terapias, né, que são necessárias. O diagnóstico tardio pode fazer com que um autista, ele, por exemplo, que seria nível 1, migre para outros níveis de suporte? Ele pode ter uma piora nessa qualidade de vida, nessa capacidade de convivência? Sim. A gente tem também várias pesquisas aí, a gente tem muitos neurocientistas falando e psiquiatras falando que tanto o diagnóstico tardio, uma vez que o cérebro, a capacidade do cérebro na primeira infância de produzir, de criar sinapses neuronais, de produzir, através de estímulos, né, de conseguir produzir milhões e milhões de neurosinapses, ela é diferente da idade adulta, ela é diferente da idade ali depois dos 7, dos 8, dos 10 anos. Então, a gente tem, o cérebro do adulto, ele tem menos produções do que o cérebro de uma criança. Então, as chances de você fazer intervenções na primeira infância e elas terem mais resultados clínicos ali, resultados comportamentais, são maiores. Isso é a ciência quem está explicando. Quando você tem adultos que não receberam esse olhar na infância, por diferentes questões, principalmente a questão de que os últimos 5 a 10 anos é que estamos falando mais sobre o autismo. Nós temos esses adultos que cresceram sem essas oportunidades de estímulo, tanto em ambientes domiciliares, escolares, clínicos, e que cresceram também com muitos dogmas, muitos estigmas, com muitos traumas emocionais, né? Então, isso é ainda um fator maior, um fator mais sério também, né? E aí a gente tem as questões das crenças, da cultura, a questão das quebras de paradigmas, de você aceitar uma busca por um tratamento com um psiquiatra, um tratamento com um psicólogo, fazer terapias constantes, terapias uma vez por semana, né? De você pedir ajuda para algo. Nós adultos, nós não fomos ensinados, a maioria de nós, a pedir ajuda, né? Então, pedir ajuda de dizer, de entender que temos graus de dificuldades de socialização, de comunicação, de questões sensoriais, às vezes é o reflexo, às vezes é barulho demais, som demais, e aí você fica com aquele paradigma, com aquele dogma de que você é ranzinza, de que você é chato, de que você é antissocial. Estereotipado, né? Você fica estereotipado. E aí você vai acreditando que você tem um problema que não é sobre um transtorno, um diagnóstico. Você tem um problema porque você não se esforça para ser uma pessoa melhor. Você não se esforça, você não é legal. E aí a tendência é a gente vai se afastando realmente do social, vai se afastando das relações com as famílias ou até mesmo relações amorosas, porque a gente vai entendendo, não é reforçador, né? Porque se você, quanto mais você se colocar em lugares ou em relações em que vai ser criticado ou colocado que o seu jeito de ser, a sua forma de se comportar não é legal, é diferente, e você não se entende e não tem um diagnóstico, a chance de você buscar por socialização diminui. E aí você vai indo para o isolamento, você vai buscando compulsões por alimentos, por jogos, por bebidas, e a gente vai se alimentando, a pessoa vai se alimentando de coisas que não vão trazer vida e não vão trazer qualidade de vida, né? E aí, quando você não tem esse tratamento, não tem essa busca, não tem esse olhar mais cuidadoso e também não tem essa conscientização
Nós precisamos conscientizar a sociedade de que não só existem crianças autistas, mas se nós estamos dizendo que o índice de prevalência do autismo está a nível global, 1 a cada 36, uma pessoa com autismo a cada 36 pessoas, é isso? Isso. Então significa que uma criança é filha de alguém. E esse alguém possivelmente vai ter alguma questão. Eu não estou afirmando que tem. Eu estou dizendo que é importante, né, buscar por avaliações, por opiniões de médicos, de fato, médicos que são estudados, médicos que pesquisem também. Eu acho que é muito importante pesquisar o currículo dos médicos. Isso que eu queria te questionar, Joana. Você fala pra gente da importância do diagnóstico e você cita médicos. Apenas médicos são os responsáveis pelo diagnóstico ou outros profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais também têm essa possibilidade? Nós profissionais das áreas interdisciplinares, multidisciplinares, que somos profissionais da área da saúde, mas que não somos profissionais médicos, nós não somos aptos a dar um laudo de diagnóstico para esta criança ou para esta pessoa. Nós podemos fazer as avaliações. Então, normalmente, quando um médico, e aí ele pode ser de qualquer área, ele pode ser médico da família, clínico geral, ele pode ser pediatra, ele pode ser psiquiatra. Ele, sendo médico, ele pode levantar uma suspeita diagnóstica. E normalmente, como é que os médicos competentes devem fazer? E aí eu falo sobre médicos, sobre a competência da medicina de estudar e se atualizar, uma vez que a gente está vivendo um mundo que é totalmente móvel, né? A população, o mundo vive em constante movimento. Então, o seu certificado de medicina de 10 anos atrás, se você não tivesse especializado ontem ou anteontem ou amanhã sobre a causa principalmente do autismo ou dos transtornos, você vai estar prejudicando a vida de alguém. Então é importante que você, médico, e aí eu trago realmente uma chamada para os profissionais médicos, de que realmente o poder da canetada de decidir sobre a vida de uma família, de uma criança. E como é que como é que os médicos estão decidindo sobre isso. E essa decisão, ela tem que ser muito coerente com a ciência, muito pautada em informações presentes, reais, informações científicas. E não conversa ou papo de Instagram ou de TikTok que generaliza, viraliza e tudo mais. Mas é muito simples você entrar numa plataforma de revista científica e pesquisar qual é a última pesquisa científica de meses atrás sobre o autismo, sobre a parte psiquiatra, biológica, né, ou neurológica, ou quaisquer que seja, ou do intestino também. Então, o que acontece é que os médicos, eles precisam das avaliações, como o diagnóstico ele é feito clínico, não tem um exame que você vá fazer e vai aparecer lá, autista. Né? É diferente de um exame de sangue que você faz para verificar a questão diabética, para verificar a questão de infecção. Então, você precisa ter um conjunto de avaliações para identificar se dentro dessas avaliações desses outros profissionais das áreas, que são os terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, se dentro da avaliação comportamental, a avaliação clínica deles, corroboram com a entrevista com a suspeita, né? Mas principalmente com o relato da mãe, do pai, naquele consultório médico, em que eles vão lá procurar por um olhar para o filho, ou para eles mesmos, porque existe questões ali que chamam a atenção para um olhar da medicina para tratar um determinado comportamento, determinada causa, e aí o médico vai organizar, gerenciar, olha, vamos fazer um exame, tem que passar pelo neuropsiquiatra, neuropsicólogo, tem que passar por, as demandas são sensoriais,
terapeuta ocupacional, comportamento, ele tá com, né, chora muito, tem algumas rotas, faz, né, virou na esquerda e ele queria virar à direita e aí... Comportamentos repetitivos. Exato. Né? Então, tudo isso embora o médico tenha o poder, né, e aí eu vou fazer entre aspas, né, porque ele tem o poder da canetada para dar o laudo. Mas precisa ser multidisciplinar essa avaliação, ele precisa, né, ter a cautela e o entendimento de que sozinho ninguém vai tratar o autismo. Nós, profissionais da saúde, sozinhos não conseguimos corroborar com uma melhora, com um tratamento, com a oferta de um prognóstico para um diagnóstico de autismo. Joana, a gente falava antes de começar a entrevista, você dizia assim, olha, hoje a gente já entende que o autismo não é uma doença, é um transtorno de desenvolvimento cerebral. É possível... Como que a gente lida com isso, né? Porque assim, fiz o diagnóstico, descobri que ou eu adulta tenho o transtorno ou meu filho tem o transtorno. Como que fica a vida daqui para frente? Né? Eu vou ter limitações, eu vou conseguir conviver com os demais, eu vou conseguir ser uma pessoa funcional no sentido de estar inserida no mercado de trabalho, de conseguir trazer a minha contribuição para a sociedade? Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida, ao longo desses anos aí trabalhando com autismo, e é uma das que eu mais tenho preocupação. Eu acredito que pela via da consciência coletiva, muito além das nossas políticas públicas e das nossas políticas privadas, nós precisamos urgentemente, enquanto sociedade, tomar as rédeas desta situação, que é sobre o autismo. No meu entendimento e do lugar que eu visualizo, tanto como aluna que fico em constante processo de busca por conhecimento, quanto ativista da causa, militante pela causa, quanto empresária que trabalho com pessoas que oferecem o tratamento pós o diagnóstico, pós o laudo, às vezes eu perco a esperança. E aí, às vezes, algo mais forte bate na minha consciência, no meu coração e fala para eu levantar. Levantar da cama e agir. Levantar da cama e ir lá brigar por alguma coisa, ir lá falar de forma mais branda ou às vezes de forma mais diretiva, porque eu entendo que nós estamos muito distante de políticas públicas efetivas para pensarmos como é que será a vida dos nossos pacientes, adolescentes, juvenis, adultos, no mercado de trabalho, na faculdade, nos restaurantes, na socialização, num aspecto geral. Então, hoje a nossa luta tem sido de conseguir explicar para a sociedade o que é o autismo. Hoje a gente está gastando muito tempo, uma vez que nós já temos tantos conteúdos produzidos na internet, a gente tem tantos conteúdos produzidos em todos os lugares, que você dá um Google, você dá um chat e está lá o que é o autismo. Você dá lá no TikTok quem faz, ou no Instagram, e vai aparecer informações lá sobre o autismo. E aí a gente está gastando um tempo muito grande falando, batendo na mesma tecla sempre sobre o que é o autismo, enquanto isso, nossas crianças estão crescendo e os nossos adultos já diagnosticados também estão sem ter o suporte por necessário. Onde ir, suporte necessário. E aí, se a gente, enquanto sociedade, não mudar como é que nós estamos olhando para comportamentos que não são só de birras, que não são de uma criança mal educada ou de um adulto ranzinza, que não são comportamentos que são esses antigos que nós tínhamos de estereotipar as pessoas, de rotular as pessoas, e a gente começar a tratar com um olhar de carinho, de amor, de empatia, de acolhimento à mãe numa situação em que
possa acontecer de você visualizar num shopping uma criança brigando, a mãe com outra criança no colo e um caos e todo mundo começa a filmar, olhar com um olhar indiferente. E julga a mãe, né? E julga a mãe, e julga a criança, né? Então a gente vai ficar o tempo todo tentando só desmistificar o que é o autismo. Enquanto isso, para onde vamos todo mundo com seus diagnósticos com autismo? Todo mundo que ou a sociedade está trabalhando com autismo, ou a sociedade está com crianças autistas, ou ela está com adultos autistas. Mas tá todo mundo atravessado, e por atravessado eu digo de através mesmo, pelo autismo. Não tem como a gente não falar a nível Brasil, em qualquer lugar que você vá, seja num aeroporto com um avião de uma companhia aérea gigante com um símbolo do autismo, seja nos estacionamentos do shopping, seja nos nossos políticos que aparecem agora com bandeiras e pautas, seja nos cordões, ou seja nas redes sociais. Então, por que estamos falando tanto de autismo? Por que está tão grave a situação do autismo? Porque as mães dos autistas, elas não estão conseguindo trabalhar, reduz renda, reduz qualidade financeira, os pais estão tentando trabalhar, ou os que estão em casa, porque muitos não aguentam. Abandonam as mães com os filhos, né? Os planos de saúde não têm sido os melhores parceiros para profissionais e mães e pessoas que têm seus planos. Os profissionais da saúde que atuam com o autismo constantemente pensam em desistir ou estão com a sua saúde mental totalmente deteriorada, totalmente prejudicada, com crises de pânico e ansiedade e todas as formas possíveis. Então, nós já temos um alto índice de profissionais migrando para outras profissões, outras áreas, porque é muito difícil trabalhar no contexto do autismo, em que a gente não tem políticas públicas tão favoráveis que estejam realmente abraçando a causa. A gente tem um problema, uma questão que é sobre o autismo, ele não tem cura. A cura é a sociedade preconceituosa. A cura é a política que precisa olhar para essas famílias que são funcionários em algum lugar, são empreendedores em algum lugar, são alunos em algum lugar, são pessoas, são seres humanos em algum lugar. Então, a gente está vivendo aí, eu acho que é um momento muito preocupante em todas as esferas. Assim, nós deveríamos realmente fazer uma chamada mais intensa realmente para que a gente fale, olhe, isso vai piorar. É uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. Exato. Joana, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Sim, eu que agradeço a todos e estou aqui à disposição para poder colaborar outras vezes com vocês, tá bom? Maio marca o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e o Papo com Ela resolveu fazer uma discussão sobre a diferença salarial que ainda impera em Mato Grosso. Hoje, mulheres ganham 31% menos que os homens. Esse dado foi extraído do primeiro relatório de transparência salarial já publicado com recorte de gênero no país e mostra que a diferença aqui no estado supera a existente no Brasil, uma vez que o índice nacional ficou em 25%. E para falar sobre esse assunto é que recebo aqui no programa a procuradora do Estado, advogada pública Gláucia Amaral. Gláucia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para a gente aproveitar essa data que a gente comemora o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, para que a gente possa falar justamente sobre esse mercado de trabalho. A gente teve uma pesquisa recente divulgada em março, feita pelo governo federal, que trouxe pela primeira vez esse recorte de gênero, mostrando que Mato Grosso desponta num dado negativo, que é essa diferença salarial entre homens e mulheres muito acentuada, né? Enquanto no ambiente nacional a gente tem uma diferença de 25%, aqui ela sobe para quase 32%. O que justifica isso em Mato Grosso? Existe um contexto que reforça essa diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à remuneração?
a tendência em locais que têm uma visão mais conservadora em relação ao papel feminino e ao papel masculino, a tendência é que passe mais desapercebido, até pelos próprios empregadores. Eu já participei de um evento em que um representante do comércio disse: nós não temos intenção nenhuma, para a gente tanto faz homem ou mulher. Quem produzir mais recebe maiores prêmios e, naturalmente, o salário é igual. Mas é que essa diferença salarial muitas vezes não é notada nem pelo próprio empregador, porque ela é vista. Eu vou citar um exemplo e citar os Estados Unidos e citar a nossa situação. Nos Estados Unidos, a maioria das garçonetes são mulheres. Existe algo que se chama divisão sexual do trabalho, que é algo ensinado pela economia, né? E aqui no Brasil, a gente já nem consegue falar direito, porque a maioria são garçons. E nos restaurantes, você tem o maître ou o chefe de salão, que eles dizem, o líder de salão, que ele fica observando as mesas, que ele fica organizando, que não é uma função praticamente diferente em nada da hostess. Que ela observa as mesas, ela controla quem senta em algum lugar. Mas a gente aqui vê como duas profissões diferentes. E com remunerações diferentes. Então começa aí. A função é muito parecida, no mesmo ambiente. Muitas vezes os dois vão se confundir fazendo a mesma função e elas estarão recebendo menos. E às vezes elas também não serão contratadas, como garçonete, por exemplo, que é uma função que independe de gênero. A maioria, na realidade, das profissões, ou todas, independem do gênero. Na realidade, talvez em uma ou outra situação, como policial, que você precisa, que é indicado uma policial feminina fazer revista em mulheres e um policial masculino fazer revista em homens. Fora dessas situações excepcionais, ambos podem estar em qualquer posto de trabalho. Mas Mato Grosso, além disso, que é na zona, digamos assim, urbana, nós temos também a realidade do campo. E no campo há uma distinção salarial maior entre as mulheres. E, igualmente, não são contratadas para determinadas funções, porque existe a crença de que a mulher, sendo mais frágil, não pode desempenhar determinada função. E, ao mesmo tempo, mesmo quando estão fazendo o mesmo trabalho, tem um exemplo clássico, real, de uma catadora de cana, que ela carregava, por peso, que ela levava o dobro do que os catadores homens levavam. Mas, em determinada cooperativa, o preço do quilo da mulher era menor do que o preço do quilo do homem. O quilo não era o mesmo? Pois é, o quilo é o mesmo, mas na pressuposição de que a mulher carregaria menos, ela já receberia menos no quilo. Porque a gente está dando uma chance para a mulher, mas ela recebe menos. E no caso concreto, ela levava o dobro e ela recebia metade. Então, assim, são crenças que, como eu disse, às vezes, sim, a pessoa enxerga, sabe e aproveita disso. A condição, inclusive para lucrar, porque nesse caso há um lucro, né, no trabalho alheio. Mas há situações em que o próprio empregador ele não percebe, porque nós não fazemos essa reflexão. Será que a função não é a mesma? Um caso que ficou famoso na Inglaterra foi o caso das montadoras. A linha de montagem do carro ela é contínua. Uhum. Então, os homens começavam numa ponta da linha de montagem, por exemplo, do banco do carro, ou de uma determinada peça, e lá no final estavam as mulheres. Mas na visão da montadora, aquele final da mulher era mais delicado, então elas recebiam menos. Um de pé ao lado do outro, mesmo horário de trabalho, montando carros. Uhum. Os homens recebiam mais, as mulheres recebiam menos. Essa foi durante o governo da Margaret Thatcher,
igualmente virou um filme, e é uma discussão extremamente interessante, como é difícil, porque não se está discutindo a prática do trabalho, está se discutindo homem e mulher. É o gênero, mais uma vez, né? Gláucia, quando a gente pensa nessa questão do gênero, porque assim, querendo ou não, a gente ainda tem uma rotulação do que é para a mulher fazer, do que é para o homem fazer, por mais que a gente lute por essa desconstrução. E como você disse para a gente, lá desde a Revolução Industrial, a gente vem ganhando espaço no mercado de trabalho, a gente vem ganhando espaço no que diz respeito à pesquisa, né, ao ingresso nas universidades, mas em contrapartida, a gente não consegue se livrar, assim digamos, de determinadas funções que são vistas e entendidas ainda como de mulheres, como essa questão do cuidado para com o filho, do cuidado para com os pais, do cuidado para com um doente. Isso também interfere no que diz respeito a essa construção da remuneração da mulher no mercado de trabalho? Interfere diretamente. Eu vou falar um pouco da economia do cuidado, mas antes até temos que é preciso apontar o seguinte: a condição do Brasil em relação a essa ideia de que trabalhos domésticos são pertinentes à mulher não é uma condição universal. Se a gente for para os Estados Unidos, a divisão de trabalhos domésticos é muito menos a disparidade em relação a homens e mulheres. Se a gente for para os países nórdicos, Noruega, Suécia, Suíça, não há discussão em relação ao fato de que é responsabilidade dos dois. Eu acho que essa discussão nem cabe. A Europa inteira, não sei o estado da América Latina, mas eu acredito, acho que a gente pode citar o Chile como é um outro local onde essa discussão não cabe. Nós temos essa discussão muito presente também em países africanos. Em países africanos, há exemplos de países africanos, inclusive, que parte da pena dos agressores de mulheres é aprender a fazer os trabalhos domésticos. E isso serve, sim, como fator que diminui a violência contra a mulher. Porque ele começa a dimensionar a importância desse trabalho. E aí, além da importância, já falando da economia do cuidado, que está sendo regulamentado nos Estados Unidos, já existe a profissão, que é tanto masculina quanto feminina. Aqui na América do Sul, na América Latina, nós tivemos uma consulta recente da Argentina, do país, dirigido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, para que seja definido juridicamente o que é cuidado, para que eles possam fazer uma legislação. E no Brasil, a criação recente do Conselho Nacional da Economia do Cuidado. E o que é isso? Alguém cuida do bebê, da pessoa doente, da pessoa idosa. Alguém cuida da casa como um todo, mas essencialmente das pessoas que estão em casa e cuja existência mesmo depende de alguém alimentar, dar banho, providenciar as necessidades básicas, dar remédio, acompanhar o médico. E isso é muito atribuído à mulher. A gente vê nas relações, é atribuído à esposa, a esposa leva os filhos, leva o marido, leva a mãe dela, o pai dela, leva a sogra, leva o sogro. A mulher tem ainda que ela trabalhe fora. E aí isso já começa a se refletir nas horas dela de trabalho fora. E isso já começa a se refletir muitas vezes, em muitos casos, que ela sequer pode trabalhar fora. E isso impacta diretamente na remuneração. Na pesquisa do DIEESE, que compara o último semestre de 2022, os índices, né, de empregabilidade, de ocupação e de remuneração de 2022 e os índices do último semestre, não, o último quadrimestre de 2022 e o último quadrimestre de 2023,
se verifica esse dado. Isso é apontado, é muito importante que a gente faça esse tipo de pesquisa, não do achismo, mas concretamente os dados econômicos. Como é que estão as horas? Exatamente. Em dados científicos, como que estão as horas? Como é que está o Brasil? E é o retrato do que a gente já conhecia, mas eles falam da empregabilidade, da ocupação e da subocupação. A subocupação seria uma pessoa que tem condições, mas que não está desempenhando plenamente aquela sua profissão, por exemplo. As horas dela não são voltadas inteiramente. A pessoa economicamente ativa, ela tem um vínculo, ela tem ou um trabalho informal ou um vínculo de emprego, mas as horas dela são dedicadas, por exemplo, a cuidar de um doente em casa, de uma criança, de um idoso. Então, e isso é majoritariamente feminino, então as mulheres recebem menos. É importante que a gente tenha esses dados científicos para a gente conseguir enxergar, porque não é uma nem duas vezes que a gente começa a discutir a questão da disparidade salarial e a resposta é essa, mas não, gente, ninguém quer pagar diferente. Sim, mas a gente tem que entender como é que isso ocorre. Então, enquanto são horas de banho, de alimentação, de levar ao médico, de dirigir pela cidade, é um trabalho que tem um custo. Se uma família for dispor da contratação de um enfermeiro, de uma cozinheira, de uma babá, isso tem um custo econômico elevadíssimo. E essas mulheres que prestam esse serviço, que são todas praticamente, mas essas mulheres que prestam esse serviço, além do não reconhecimento, até porque é mundial, hoje nós temos essa expressão economia do cuidado, hoje os países estão tentando definir o que é o conteúdo jurídico desse cuidado, mas além disso, elas não recolhem INSS, elas não têm um imóvel no nome delas, elas não têm renda, elas não têm investimento. E acontece muitas vezes, e a gente vê isso começando a aparecer no INSS, que ao fim da vida dessas mulheres, muitas vezes ocorre delas serem trocadas sem nenhum amparo que seja de previdência, ou mesmo que não haja essa ruptura familiar, mas quando ela já está idosa, que ela não tem condições, ela não conseguia, e essa é a discussão atual, comprovar esse tempo de trabalho, e que é um trabalho com conteúdo econômico importante, é mapeável, que a pessoa que cuida, ela sofre um prejuízo na sua remuneração externa, ela ganha menos, mesmo que ela tenha um vínculo. E, Gláucia, quando a gente fala desse grupo, desse comitê, não sei se é esse o nome que você usou para discutir essa economia do cuidado aqui no Brasil, qual a perspectiva que a gente tem? É justamente regulamentar essa questão previdenciária ou é criar uma remuneração para esse tipo de atividade, algum tipo de benefício? O que se discute aqui no país nesse âmbito? É o Conselho Nacional da Economia do Cuidado. Primeiro, a profissionalização, porque existe cuidador de idoso, acompanhante pós-cirúrgico, existe babá, existe inúmeras profissões que se classificam na economia do cuidado. Uhum. E também regulamentar a questão previdenciária de quem faz isso para a sua família e também discutir os aspectos do direito de família, que tem reflexo no divórcio, tem reflexo em questões como violência patrimonial. A mulher, muito embora a legislação de família já tenha, sim, com certeza, valorado o trabalho da mulher em casa, né, para a construção do patrimônio da família, mas a mulher muitas vezes sofre violência patrimonial porque não se enxerga ela como uma contribuinte efetiva da construção desse patrimônio, porque o homem está no mercado de trabalho, ele recebe a remuneração, ele investe, mas enquanto isso ela também está
trabalhando. São coisas que são relativamente simples, mas muito complexas. Uma mulher cuida da casa, ela cuida da roupa, dos filhos para a escola, do marido para trabalhar, da roupa dela para trabalhar, do funcionamento geral da casa. Uma mulher, normalmente, que trabalha e é mãe e cuida, ela, para participar de uma reunião, ela de trabalho, para ir para uma viagem, ela deixa uma estrutura completamente organizada. Um homem que não tenha responsabilidades domésticas, para participar de uma reunião, às vezes ele nem avisa, porque a estrutura dele está tão pronta que ele não precisa nem de distinção. Mas, normalmente, ele avisa e ele vai ter 3, 4 opções de roupa para ele escolher em cima da cama. É como se você tivesse um mordomo daqueles filmes antigos, para possibilitar que ele tenha um bom desempenho no mercado de trabalho. Tem todo um caminho pavimentado que facilita, né, essa dedicação. Exatamente. A comida, a roupa, os filhos, a tranquilidade em relação aos filhos, a tranquilidade em relação a não ter que dirigir pela cidade para resolver determinadas questões. Evidente, isso não é 100% da forma como falamos em cada lar. Em cada casa há uma diferença. Mas o grande fator de modificação é que a gente precisa encarar que essa atividade, ela demanda tempo, ela demanda uma inteligência organizacional, e se não existisse uma mulher, em regra é mulher, executando essa atividade seria remunerada e com uma remuneração bastante alta, porque é um trabalho essencialmente especializado. Então, esse é o desafio que nós enfrentamos, e em contrapartida temos a pesquisa do DIEESE constatando que, de fato, a gente consegue pegar esses dados na sociedade. Gláucia, a gente pode dizer que, diante de todos esses aspectos que você abordou aqui, a gente vai alcançar uma mudança efetiva passando somente por uma mudança cultural que passa pelo contexto educacional, por exemplo? É fundamental que a gente invista em educação e especialmente cultura. Eu gosto de dar um exemplo quando falamos de cultura, que não estou falando de uma ópera ou de uma pintura como a Mona Lisa ou de uma sinfonia. Vou falar de um esquetezinho que é uma propaganda. Nos anos 80, uma propaganda ficou onipresente. Um menino jogando futebol caía e um homem atravessava o campo correndo, segurava no menino, o menino falava pai, ele tirava um medicamento, passava na perna do menino e vinha aquela frase: não basta ser pai, tem que participar. Não dou 45 segundos para isso. E que funcionou mais na cabeça de uma geração inteira do que horas de palestra sobre o pai precisa estar presente. Então, assim, e o que é? É ver, é se emocionar. Então, a gente precisa, sim, de educação e a gente precisa de cultura. Mas nós também temos outros instrumentos. Ano passado, em março, foi publicada a Lei Emprega Mais Mulheres. E essa pesquisa também faz uma avaliação, né, dos resultados dessa norma. E pouquíssimas empresas aderiram. Há um mecanismo nessa norma que é interessantíssimo. A empresa pode, na circunstância da mulher ter que cuidar de um familiar ou alguma coisa, ela recebe até um benefício. A empresa que emprega mais mulheres, ela recebe benefícios. Um dos benefícios é que ela pode contar com a mesma suspensão temporária de contrato de trabalho que existia na época da pandemia. E as empresas talvez ainda não tenham tido contato com esses benefícios que a lei proporciona no caso dela empregar mais mulheres. Então, essa também é uma forma de transformação da ambiência. Gláucia, muito obrigada pelas informações aqui no Papo.
Eu que agradeço pelo espaço e acredito piamente que a gente vai tranquilamente, como outras nações, caminhar para a igualdade. A igualdade vai passar necessariamente pela redivisão das tarefas do lar. Que a gente tenha força para continuar lutando por isso, né? Isso. Eu acredito que vai ser natural. 5 de maio é o Dia Mundial de Higiene das Mãos. Uma medida simples, mas poderosa para preservar a saúde. A pandemia de Covid-19 mostrou como a higienização adequada das mãos pode ser uma grande aliada para reduzir a transmissão de micro-organismos que geram as doenças infecciosas. Todos os anos, a correta higiene das mãos salva milhões de vidas. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu a data de 5 de maio como Dia Mundial da Higiene das Mãos. E serve para conscientizar a população em geral na importância dessa higiene. A higiene das mãos, ela é fundamental para a gente evitar doenças causadas tanto por vírus quanto por bactérias e até por parasitas, né, que estão no nosso dia a dia e que são invisíveis a olho nu. Então, a gente acaba contraindo essas doenças que podem ser evitadas através da higienização das mãos, né, da lavagem das mãos antes de se alimentar, pós uso do banheiro, ao espirrar, né, quando a gente tosse, espirro, sempre ali higienizar as mãos, tanto com água e sabão ou com o próprio álcool em gel, que passou a ser muito utilizado. A higienização é crucial para prevenir a transmissão de doenças infecciosas. Tanto profissionais da saúde quanto a comunidade podem desempenhar um papel importante através da lavagem correta das mãos. É essencial que todos estejam cientes da maneira correta de lavar as mãos, garantindo assim a prática higiênica eficaz. Existe sim uma padronização do higienizar as mãos, mas a gente usa muito para o ambiente hospitalar, né? No ambiente comunitário, em casa, se a gente não tiver na área de assistência à saúde, só o fato de lavar as mãos já com água e sabão ou com álcool em gel já funciona bem. Mas claro que nos ambientes hospitalares, nos ambientes de prestação de saúde, né, de serviço de saúde, a gente precisa sim fazer o padronizado, que é os momentos, né, ali que a gente faz, as ações, e que no álcool em gel dura de 20 a 30 segundos e com água e sabão de 40 a 60 segundos. Além de transmitir um sinal de respeito ao próximo, essa ação traz enormes benefícios. Pensando na comunidade, né? Pensando no seu próximo. Se você tiver resfriado, por exemplo, agora a gente aumentou muito os casos, né, de influenza. A influenza é um vírus respiratório, então a transmissão dele é por via respiratória, mas o fato da gente assoar o nariz, espirrar e não higienizar as mãos ali na hora de limpar, você pode transmitir esse vírus para outra pessoa, né? Não só ao espirrar, mas ao contato você acaba transmitindo ali pelas mãos. E aí, você aí de casa, será que você está fazendo a lavagem das mãos corretamente? Templo do futebol cuiabano, Dutrinha, como é carinhosamente chamado, guarda episódios memoráveis do esporte mato-grossense e hoje você conhece um pouco mais da história desse patrimônio municipal. Um dos principais palcos do futebol mato-grossense, o estádio Eurico Gaspar Dutra, carinhosamente conhecido como Dutrinha, foi construído em 1952. Nós tínhamos aqui um estádio que sediava os jogos dos times de Cuiabá e até de Mato Grosso, que era o estádio do Comércio, que era um estádio que atendia como praça esportiva de Cuiabá. Mas com a construção do Colégio Liceu Cuiabano, o estádio do Comércio é aquele estádio que fica dentro do terreno do Liceu Cuiabano. Então ele não podia mais fazer os jogos, a disputa dos torneios, dos campeonatos lá. Aí surgiu a necessidade, então, da construção de um estádio, né, municipal. E foi então que foi construído o estádio Eurico Gaspar Dutra, o nosso querido Dutrinha,
em 1952. E, portanto, ele tem 72 anos de existência, né? Hoje ele é um patrimônio de Cuiabá. E lá, eu acho que a grande história do futebol mato-grossense, do futebol cuiabano, passou pelos gramados do Odutrinha, né? E por isso mesmo ele hoje é um patrimônio histórico da cidade. Ao longo de sua história, o Dutrinha já sediou jogos de diversos clubes mato-grossenses. Ele tem história no futebol mato-grossense porque os grandes times disputaram grandes campeonatos e conquistaram suas novas torcidas jogando nesse gramado, né? E eu acho que o time que mais conquistou troféus nesse estádio é o Misto, né? Mas lá sediaram jogos do Misto, do Dom Bosco, né? Time que existem até hoje, e times que já desapareceram, como o Palmeirinha do Porto, como o Atlético Mato-Grossense, né? Que jogavam lá. E o Operário, que é também de Várzea Grande, mas que ocupava o Dutrinha também como sede, porque era o estádio que nós tínhamos naquela época, né? O estádio também retrata boas lembranças para os torcedores. E o Misto vinha há muito tempo sem ganhar título. Em 2012 a gente foi campeão da Copa Mato Grosso. Ainda era Copa Mato Grosso, hoje Copa Federação. E foi bastante marcante porque estava lotado também aqui o estádio Presidente Dutra, muita gente. E o Misto venceu o União aqui dentro 1-0 com o gol do Igor. E também foi uma passagem bacana para mim, ficou também marcado positivamente. E para coroar essa história, o Dutrinha também já foi palco do show do Rei Pelé. Nós tivemos o privilégio de ter o Pelé jogando no Dutrinha. Ele veio com o Santos, jogou no Dutrinha e infelizmente ele ganhou o Dom Bosco por 6-2, o Pelé marcou 3 gols. Mas nós temos esse registro aqui importante. Então ele faz parte da nossa história e por isso mesmo ele constituiu um patrimônio, sabe? A inclusão social e o desenvolvimento humano através do judô é o propósito do Instituto Reação, que foi criado em 2003 pelo judoca e medalhista olímpico Flávio Canto. Cuiabá é sede de 2 polos do Instituto, promovendo mudança de vida àqueles que são assistidos e têm acesso ao esporte. Aprender a cair e se levantar para uma nova batalha, acreditar nos sonhos e seguir em frente, saber reagir diante das adversidades e encarar as dificuldades da vida. Esses são os conceitos formulados pelo Instituto Reação. Foi criado no Rio de Janeiro pelo judoca Flávio Canto, medalhista olímpico, e seu técnico Geraldo Bernardes há 23 anos. E desde 2019 nós estamos em Cuiabá. Aqui nós temos cerca de 500 alunos. No Brasil todo, com 9 polos, nós temos mais de 4.000 alunos e a gente trabalha com educação por meio do esporte, ofertando aulas de judô e oficinas pedagógicas para crianças, né, e jovens de 4 a 29 anos. E o nosso objetivo é formar faixas pretas dentro e fora dos tatames. A gente trabalha com crianças e jovens em vulnerabilidade social e acreditamos, lutamos para que essas crianças e esses jovens possam ter todas as oportunidades para se desenvolver e serem faixas pretas dentro e fora dos tatames. Além das aulas de judô e suas oficinas educativas, o Instituto oferece programas transversais. A gente tem também o Reação com Elas, que é comandado aí pela nossa equipe de atenção social. É um programa desenvolvido para mulheres, que são os pilares do Instituto Reação, são as mulheres, os pilares da família, das famílias dos nossos alunos. E essas mulheres ficam conosco aí 12 semanas e tem um encontro semanal com elas, e a gente trabalha desde saúde física, saúde mental, saúde financeira, autocuidado. E aí a gente tem assim histórias maravilhosas de vidas transformadas através desse programa. A gente tem relatos na última edição a gente teve o relato de uma mãe que disse que aprendeu a amar. Contando como uma grande vantagem para as mães, no Instituto os alunos aprendem desde o respeito até sua própria organização e acabam levando os conhecimentos para seus lares e escolas. Então, eu sou mãe de aluno, né, desde 2018 que ele participa do Reação,
E assim, a gente começou no Instituto com uma expectativa do judô, de esporte. A primeira ideia era essa, de estar trabalhando com esporte, de estar saindo do sedentarismo, a primeira ideia era essa. E aí, quando a gente começou a praticar com o Instituto, começou a entender que não era só o judô. Começou ali na mudança, desde arrumar o chinelo, né? Juntar ali o chinelo na hora que tirou do pé, é o chinelinho junto, a gente já começa a perceber em casa essas diferenças, né? E aí o cuidado, a minha garrafa, o meu copo, eu tenho que cuidar porque eu sou cobrado lá, então eu cuido em todo quanto é lugar. Então essas pequenas diferenças foram sendo levadas para dentro de casa também. O local se torna uma verdadeira base para as crianças, espaço onde elas se encantam e absorvem uma variedade de experiências e conhecimentos. Aqui no judô a gente aprende as coisas, a gente aprende a ajudar os amiguinhos que a gente faz no judô. A gente aprende golpes, a gente pinta na educação, a gente brinca de Lego. Hoje a gente aprendeu nos golpes, a gente treinou golpes, na verdade. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então bora lá. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão, seja de entrevista ou de reportagem. Para isso, você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que está aparecendo na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta domingo que vem a partir das 9 da noite e eu espero você para que a gente possa discutir papos relevantes aqui no Papo com Ela. Um beijo e até lá!